Fala aí pessoal, Matheus aqui da MS. Eu vou estar dando início aqui à playlist ensinando vocês como fazer um socket. Socket é um programa que se comunica com outros programas ou com a internet em si para fazer a troca de informações. É o que vai fazer com que o nosso script, seja ele em Python ou em C, eu vou estar mostrando aqui exemplos das duas linguagens. É o socket que vai fazer com que ele se comunique para que ele envie requisições, receba requisições. Então, para ele conferir se uma porta está aberta ou não, para ele mandar um pacote, para ele mandar uma solicitação, no caso da gente fazer um RUIS. Então, é ele que vai possibilitar essa conexão, né, entre o nosso script e a internet, portas e IPs, endereços. Então, vamos começar aqui mostrando para vocês ele feito em Python, tá? Então eu vou importar socket. Eu vou aqui definir o cliente como socket.socket. Eu vou usar aqui o AF inet, que é a família de protocolo para conexão, né, com a internet, e o sockstream aqui que é para conexão TCP. A gente pode fazer depois também na aula de port scan, usar aqui o outro sock, que é para UDP também, para você fazer os dois tipos de port scan. Apesar de ser mais útil fazer só o de TCP, porque o UDP demora muito para fazer o scan. Então é melhor você já filtrar ele com Nmap, com uma ferramenta mais requintada. A ideia desse script é só facilitar o processo, né? Não é trazer uma resposta completíssima, senão você vai perder muito tempo programando isso também, daí não vai valer a pena. Então eu vou colocar aqui um cliente ConnectX para IP e porta. Basicamente está pronto o nosso socket. Isso aqui é a estrutura, então após isso aqui, no caso de um port scan, por exemplo, ele pode dar o retorno de 0 ou de -1. 0 para a porta aberta, -1 para a porta fechada. Então você pode colocar aqui um if código igual a 0, print porta aberta, por exemplo, else print porta fechada, entendeu? Aí você pode colocar um raw input, pode definir de várias formas que eu vou mostrar depois para vocês no vídeo de port scan, tá? Então isso aqui basicamente ele é feito em Python. Agora eu vou dar um exemplo para vocês feito em C, tá? Que vai ser o outro exemplo. Aqui o C, ao invés de usar o import, ele usa o include. Então a gente vai incluir o standard IO e vai incluir as bibliotecas, né? Isso aqui são bibliotecas, o netdb. Já vou salvar ele aqui. Espera aí que salvei errado. Agora já era, vai ser mesmo. Então eu vou usar aqui a estrutura main, né? Forma simples, sem argumentos, sem nada. Vou definir aqui uma variável int chamada meu socket. Na verdade, deixa eu fechar isso aqui, já salvar um certinho aqui, para ele dar o formato ali bonitinho. Vou criar aqui uma variável int chamada meu socket e outra chamada conecta. Aí eu vou criar aqui uma struct, né, uma estrutura, socketDRIN para alvo. Isso aqui que vai ser o responsável por fazer a conexão de novo. Aqui então o meu socket vai ser igual ao socket UAF inet e sockstream. E aqui o 0, que é para o protocolo IP. Então a gente vai colocar o alvo sim family, que é a família de protocolo, que é o AF inet que a gente está usando. O alvo sim port, que vai ser aqui no caso, eu vou colocar a porta 80 como exemplo, tá? Isso aqui vocês podem colocar também para o usuário inserir, por exemplo. Vou fazer aqui rapidinho só para dar esse exemplo. E vamos colocar aqui o sim ADDR, que é o address, né?
SADDR. Aqui. Isso aqui vai ser o endereço, tá? Então a gente pode colocar aqui o localhost, pode colocar aqui o IP do roteador, por exemplo. Vou deixar aqui o localhost. E isso aqui, agora a gente vai conectar, que vai ser o connect, que é o padrão já para socket. O struct socket DDR e alvo. Beleza, isso aqui é basicamente a nossa estrutura, tá? Então assim como no Python, a gente pode começar a filtrar essa saída. Então if connect é igual a 0, a gente dá aqui um printf porta aberta, por exemplo, e dá aqui a quebra de linha, tá? Aí a gente já pode fechar aqui o meu socket e pode fechar aqui também o conecta, que a gente não vai usar mais, né, caso a porta esteja aberta. Então após isso, um else, printf, porta fechada e a quebra de linha aqui só para sair mais formatado. Então isso aqui seria um exemplo de socket em C, tá? Bem básico, bem tranquilo. Se você olha um código desse de cara, talvez você não consiga interpretar por essa falta de noção de código, né? Quando você pega um exploit no começo dos seus estudos, e isso acontece com todos, cara, você não consegue interpretar aquele tanto de código de uma vez. Você sabe que tem alguma coisa sendo definida aqui, que ele está imprimindo alguma coisa aqui, mas você não entende por que ele está fechando, o que é isso aqui, por que está definindo um monte de coisa. Você até consegue ler mais ou menos o que está acontecendo ali no meio do código, mas se você precisar editar ele, por exemplo, você não vai saber qual função editar, como editar. Na questão do Python tem a questão da indentação, que é bem chatinho. Então se o cara não tiver esse tipo de noção, muitas vezes o próprio criador do exploit, ele deixa aqui um erro de indentação, um erro ali na estrutura do programa, justamente para quando o cara compilar o programa, ele dá algum tipo de erro. Justamente para já fazer com que o cara que é muito iniciante, muito script kid, não consiga usar esse exploit, que ele vai ter que pesquisar, vai ter que aprender para poder usar, para não ter tudo na mão. E como eu disse, eu sempre aconselho nos outros vídeos e nos próximos, eu sempre vou dizer isso, que eu aconselho vocês sempre analisarem um exploit público que vocês baixarem, seja no ExploitDB ou não. Mesmo ele estando verificado, eu recomendo baixar o código, botar ali no mousepad, no Nano ou no Sublime, na ideia que você bem entender e analisar, ler o código devagarinho, ver se ele vai servir para você, ver se ele já vai ter os endereços definidos. Por exemplo, ali um exploit para alguma porta, para um brute force de FTP, um reverse TCP, alguma coisa, se ele já vai deixar a porta definida ou se você vai ter que definir. Tudo isso influencia na hora que você for executar ele, e também para ver se não tem nenhum shell ou um reverse shell ali malicioso no meio do código. Eu vou fazer um vídeo futuro sobre isso, analisando alguns exploits que eu encontrei ali nesses fóruns de hacker e essas coisas todas, que são maliciosos, tem códigos injetados ali para excluir arquivos, para excluir a raiz do sistema, para abrir alguma porta, para fazer alguma coisa que não era para ser feita, e que o cara que é iniciante não está nem aí. Ele achou uma porta ali, ele viu um tutorial de como usar o Nmap, ele pegou, saiu escaneando um monte de lugar, achou uma porta aberta, baixou o exploit, rodou ali correndo com aquela ansiedade de invadir alguma coisa, e aí o cara se fode, o cara nem sabe de onde que veio. Então essa aula aqui é só para mostrar esse socket para vocês, desses exemplos aí. Eu vou fazer os exemplos de port scan, vou deixar um códigozinho de DDoS no final da playlist também em C, para vocês entenderem como que é. Acho que eu vou mostrar um
um gerador de word list, umas coisinhas que podem ser úteis também para vocês, web crawler. Eu vou colocar vários vídeos nessa playlist, tá, sobre desenvolvimento de scripts e tal. Recomendo que vocês acompanhem com calma. Conforme for passando os vídeos vai ficar mais complicado, vai ficar um pouquinho mais complexo, né? Então, se vocês não tiverem noção de programação, se tiverem é só acompanhar, vocês provavelmente já vão saber fazer o que eu vou mostrar aqui. Mas aqui pro primeiro vídeo era só para dar essa introdução, mostrar para vocês o socket. Esse socket vai ser usado ali para fazer o ruiz, como eu disse, o port scan e tal. Então vocês já podem fazer isso aqui e já salvar, porque vai ser útil nas próximas aulas. Até mais, pessoal.